Oi galera, eu sou a Bruna do blog Viajantes por Opção e hoje eu tô aqui para falar do estado de Rondônia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e a mais um vídeo da série Viagens Imaginárias. Nessa série a gente está explorando virtualmente todos os estados brasileiros e se você olhar na playlist que eu vou deixar aqui em cima, já existem mais de 20 vídeos para você acompanhar. E o estado de hoje é o estado de Rondônia, o único estado brasileiro que homenageia uma figura nacional, o Marechal Cândido Rondon. E quem está aqui há mais tempo já sabe que eu sempre começo com a capital, e a capital de Rondônia é Porto Velho. E o primeiro lugar que a gente vai explorar por lá é o complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Essa estrada de ferro, que foi construída no início do século XX, ficou conhecida como Ferrovia da Morte ou Ferrovia do Diabo. Isso aconteceu porque a obra foi muito complicada e também porque muitos trabalhadores morreram durante a construção dessa ferrovia, principalmente de malária. E apesar de ter sido uma construção muito complicada, ela foi importante na colonização do estado. A ferrovia tinha 366 quilômetros e ligava a cidade de Porto Velho até Guajará-Mirim. Ela encerrou as suas atividades no ano de 1972 e depois até retornou com um circuito turístico que já não existe mais. Essa ferrovia foi tombada pelo patrimônio histórico e hoje o complexo está em reforma. Assim que estiver terminado, 2 galpões que antes eram usados como oficinas serão transformados em museu. Como os galpões eram utilizados anteriormente, o trilho do trem passa por dentro deles. E para preservar essa memória, será colocado um piso de vidro sobre o trilho. Um outro galpão está sendo reformado para se transformar numa feira de artesanato e lá vai existir também um food train, um espaço gastronômico feito dentro de um vagão. Além de tudo isso, o espaço ainda conta com uma pista de caminhada e um mirante para o Rio Madeira. As obras estavam previstas para finalizar em outubro, agora de 2020, mas ainda resta fazer a licitação para que eles possam preencher todos os serviços que serão oferecidos por lá. E a segunda atração de Porto Velho é um passeio de barco pelo Rio Madeira. A gente já falou de trem, agora a gente vai falar de barco. As saídas dos barcos antes aconteciam da praça do complexo da Estrada de Ferro, mas como o complexo está em reforma, agora as saídas acontecem no Porto do Cainágua. Alguns barqueiros já fazem esse passeio há 30 anos e é um ponto turístico bem visitado também pelo pessoal que mora em Porto Velho. O circuito dura aproximadamente 1 hora e se você tiver sorte pode encontrar botos pelo caminho. O horário mais disputado para fazer esse passeio é o fim da tarde, para que você possa apreciar o pôr do sol de dentro do barco. Eu li algumas informações desencontradas sobre o horário de funcionamento desse passeio. Em alguns lugares dizia que ele acontece todos os dias a partir das 9 horas, mas outros diziam que o mais garantido é você reservar o fim de semana, porque os barcos só saem com uma quantidade mínima de pessoas. Alguns barcos ainda têm restaurante, onde você pode provar comidas típicas de Rondônia. E o terceiro lugar para conhecer em Porto Velho é o Museu Internacional do Presépio. Esse museu foi aberto em 2002 pelo padre italiano Enzo Guarino. Ele e mais alguns outros italianos criaram um presépio monumental permanente. Esse presépio tem mais de 50 metros quadrados, 60 esculturas em cerâmica, em 17 encenações que vão desde a história da criação do mundo até a ressurreição de Jesus. Além desse presépio gigante, existem também mais de 1000 presépios de 50 países e de todos os estados brasileiros. Os presépios são feitos com os mais diversos materiais. Entre eles estão recicláveis, palhas e também cerâmica. O Museu Internacional do Presépio funciona de terça a domingo e você não precisa esperar o Natal para conhecê-lo. Ele funciona o ano todo. E o quarto lugar para conhecer na capital é o Palácio Getúlio Vargas. Esse palácio foi construído em 1954, quando Rondônia ainda não se chamava Rondônia. O seu nome era Território Federal de Guaporé. Ele foi sede do governo do estado até 2015 e hoje se transformou em um museu, o Museu da Memória de Rondônia. Lá dentro você pode conhecer um pouco da história dos governadores, ver diversas obras de arte,
peças arqueológicas e também alguns documentos históricos do estado. Esse museu funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. E se você passar por lá, não deixe de conferir o obelisco que existe na frente do palácio, que foi construído em 1922 em homenagem ao centenário da independência do Brasil. E o último lugar para conhecer em Porto Velho é a Praça das Três Caixas d'Água. Essas caixas d'água são super importantes para a cidade e se tornaram um símbolo de Porto Velho. Tanto é que elas estão representadas na bandeira do município. Elas também são chamadas de Três Marias e foram construídas para dar suporte na obra da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A primeira delas foi construída em 1910 e as outras duas em 1912. Elas vieram de Chicago, nos Estados Unidos, e se você olhar para essa foto, realmente elas têm o típico padrão das caixas d'água americanas. Cada caixa dessa armazenava até 200 mil litros de água e elas funcionaram até a década de 50. Hoje elas são apenas um objeto decorativo e de memória de Porto Velho e dão um charme todo especial a essa praça. E agora que a gente já falou de Porto Velho, eu vou te indicar outros lugares para conhecer no estado de Rondônia. E o primeiro deles é o Parque Nacional de Pacás Novos. Eu tenho que agradecer aqui a Catiele e o Ideval que me deram algumas dicas sobre esse lugar, porque não é muito fácil encontrar informações sobre o turismo por lá. Esse parque foi criado em 1979 para preservar o ecossistema da Amazônia Ocidental e tem 734 mil hectares. Além de diversas cachoeiras e mata fechada, lá também fica o Monte Tracoá, que é o ponto mais alto do estado de Rondônia, com 1.126 metros de altura. O turismo no parque ainda não é muito explorado e isso acontece porque ele fica numa área que também é uma reserva indígena e algumas tribos não desejam ter contato com o mundo externo. Mesmo assim, você ainda pode visitar o parque, mas você precisa da autorização e também do acompanhamento de alguém do ICMBio, que é a unidade que faz a conservação desse parque. Eu vou deixar lá no blog o contato do ICMBio de Campo Novo para que você possa consultar a melhor forma de fazer a sua visita. Eu já adianto aqui que chegar ao topo do Monte Tracoá não é uma das tarefas mais fáceis. Você tem que estar preparado para todas as dificuldades da trilha. E também é importante lembrar que essa é uma tarefa quase impossível no período chuvoso, que vai de dezembro a março. Outra possibilidade de conhecer o Parque Nacional de Pacás Novos é através da cidade de Guajará-Mirim. No começo desse ano eles fizeram uma expedição para conhecer onde vivem os povos extrativistas. E a intenção é que essas expedições se repitam ao longo dos anos. Para saber mais informações sobre essas expedições, é necessário entrar em contato com a Coordenadoria das Unidades de Conservação. Eu vou deixar tudo isso lá no blog. E o segundo lugar para conhecer em Rondônia é o Forte Príncipe da Beira. Ele fica na cidade de Costa Marques, na margem direita do rio Guaporé, que faz divisa com a Bolívia. Ele foi construído em 1776, para garantir os domínios portugueses da fronteira oeste do Brasil. Ele é uma das maiores obras feitas pelos portugueses aqui no nosso país e contou com mais de 200 especialistas e 1.000 escravos. E como na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, muitos desses trabalhadores também não resistiram à malária e acabaram morrendo. Ele foi usado em operações de guerra contra os espanhóis e também contra os paraguaios, mas no finalzinho do século XIX ele foi completamente abandonado. No ano de 1914, o Marechal Cândido Rondon, em uma de suas expedições, acabou encontrando esse forte e só foi reencontrá-lo no ano de 1930, quando percebeu que ele ainda estava abandonado. Então ele cobrou o governo brasileiro para que reativasse as funções militares na região. Esse forte foi tombado pelo Patrimônio Histórico em 1937, mas apesar disso ele ainda não explora todo o seu potencial turístico e está mal conservado. Eu li que em 2018 a Secretaria do Turismo pensou em fazer a restauração desse forte, mas acredito que até o momento nada tenha sido definido. E o terceiro lugar para conhecer em Rondônia é a cidade de Ji-Paraná.
Marechal Cândido Rondon não deu seu nome a esse estado à toa. Ele andou por diversas cidades para realizar a expansão de uma linha telegráfica, e uma dessas cidades foi Ji-Paraná. Lá existia um ponto de apoio para que ele pudesse realizar essa expansão das linhas que iam de Cuiabá até Porto Velho. Essa base utilizada por Marechal Cândido Rondon também já foi Correios e o Banco do Estado de Rondônia, e hoje é o Museu das Comunicações Marechal Rondon. Nesse museu você vai encontrar um pouquinho de cada coisa. Lá existem cartas, fotografias, equipamentos, ferramentas e telefones utilizados para a expansão da linha telegráfica e também caixas de correio e artesanato indígena. E a quarta cidade para conhecer em Rondônia é Ouro Preto do Oeste. Na divisa dessa cidade com Nova União fica o Vale das Cachoeiras, que é uma propriedade particular com diversas cachoeiras e também um parque aquático. A principal cachoeira desse vale é a Cachoeira Mandi. Ela tem 32 metros de altura e é uma das maiores do estado. Para chegar até lá, você precisa descer 120 degraus e também caminhar por uma trilha de aproximadamente 600 metros. Se você der sorte, pode também encontrar alguns animais pelo caminho, como macacos, capivaras e também veados. Além dessa, existem outras cachoeiras no local e o parque aquático, que tem 3 toboáguas, uma aquarrampa com 36 metros de comprimento e também piscina com ondas. E se você quiser passar o dia todo por lá, existe um restaurante, quiosque com churrasqueiras, campo de futebol e vôlei de areia e também futebol de sabão. E ainda em Ouro Preto do Oeste fica o Parque Chico Mendes. Esse parque fica num ponto alto onde você pode ter uma vista da cidade e é comum por lá a prática de parapente. E o último lugar para conhecer em Rondônia é o Hotel Pacaás Palafitas Lodge. Eu geralmente não falo de hotéis por aqui, mas eu achei a proposta desse hotel muito interessante. Ele é um hotel de selva que não tem uma tarifa exorbitante. Existem 28 cabanas construídas sobre palafitas que estão a 4 metros de altura. Essas cabanas são rústicas por fora, mas têm todo o conforto por dentro. Entre uma cabana e outra existem passarelas que estão no nível da copa das árvores, e essas passarelas também te levam ao bloco principal, onde existe um restaurante e também uma piscina. A piscina, além das palafitas, é outro ponto de destaque desse hotel. Dela você consegue enxergar o encontro dos rios Mamoré e Pacaás Novos. O encontro desses rios é bem nítido porque cada um deles tem uma cor diferente. Nesse hotel você pode apenas relaxar, curtir a piscina e a natureza, fazer passeios de barco para conhecer a região ou então dar um pulinho na Zona Franca Boliviana para fazer compras. E é com esse hotel que eu termino o vídeo de hoje sobre o estado de Rondônia. Se você sabe de outros lugares interessantes para conhecer por lá, deixa para mim nos comentários que eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com todo mundo e se inscrever no canal para que a gente possa se encontrar aqui semana que vem com o último vídeo da série Viagens Imaginárias. Um abraço e muitas viagens! Tchau!